seminaristas, paz do Senhor, tudo bem? Passando por aqui para trazer uma breve introdução a respeito do livro que será estudado agora neste próximo final de semana, o módulo Livros Históricos, que é muito importante a sua participação e também lembrá-los que antes devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por esta razão, nós estamos aqui para falar dos livros históricos. Apenas uma questão introdutória. Livros históricos que compreende aí uma sequência que vai de Josué até o livro de Esther. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e, por fim, Esther. Nós temos aí um período compreendendo entre o século XV e o século V a.C. Entre o século XV e o século V a.C., muitas coisas aconteceram, muitos fatos ocorreram na história. Muitos fatos foram registrados. Primeiramente, fatos relacionados à conquista e possessão da terra. Aquela mesma terra que Deus havia prometido para entregar aos israelitas. Quando ele tirou Abraão da terra, da parentela, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Assé, Zebulon, Issacar, Diná, Benjamim e José. Essas pessoas, essa sociedade tribal formada anteriormente, dentro dessa proposta divina de conduzi-los até uma terra que manava leite e mel, antes, primeiramente, veio, como todos nós sabemos, o relato bíblico histórico relacionado ao Êxodo, onde temos ali o registro dos israelitas que passaram por um período longo, extenso de escravidão egípcia, como a Escritura já nos revela. Mais precisamente, os livros históricos, nós temos aí a parte final do Pentateuco, a partir do capítulo 28 de Deuteronômio até o capítulo 34 deste mesmo livro, nós vemos ali os processos de transição, o momento em que Josué ele está sendo separado e nomeado para que assuma o comando de Israel na proposta de sucessão do líder maior, que era Moisés. Dentro dessa proposta dos livros históricos, nós vemos Deus, a partir do capítulo 1 de Josué, lhes passando recomendações normativas. Por assim dizer, não se aparte do livro desta lei, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece focado. Ou seja, o que Deus queria para o povo de Israel era que eles permanecessem firmes e focados dentro do propósito e do projeto que Deus havia estabelecido para eles. Por esta razão, a inseparabilidade das Escrituras foi para Josué e assim é para todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor. A inseparabilidade das Escrituras resulta em sucesso espiritual, sucesso em todas as áreas da vida, porque isso é uma observação que o Senhor nos faz. Precisamos obedecer para que vá bem em tudo quanto nós fizermos. Pois bem, dentro dessa proposta dos livros históricos, nós temos aí Josué no estabelecimento na conquista e estabelecimento da terra. Nós temos Josué no capítulo 5 celebrando a Páscoa e anterior a isso a circuncisão. Quando Josué celebra a Páscoa e realiza a circuncisão, quando da circuncisão, ele está retomando ou está relembrando o pacto abraâmico, quando da circuncisão. Quando da Páscoa, ele está relembrando o pacto mosaico. Então, Josué trabalha com memoriais. Josué não esquece os seus ancestrais. Josué não esquece a história do povo que lhe sucedeu. Então, ele renova as alianças.
Depois, já no capítulo 8, nós vamos ver Josué fazendo um culto em Siquém. Josué, no capítulo 24, ele faz novamente esse culto. Então, o livro de Josué tem aí a história de conquista da terra e muitas batalhas, evidentemente, muitas lutas travadas e, por que não dizer, também algumas derrotas contra aí, principalmente, Israel estava sendo derrotado contra uma cidade que não expressava um poder que realmente colocasse Israel em condição de derrotado. Mas isso se deu pelo fato de Israel estar, então, pecando contra o Senhor. E quando Israel, na realidade, uma figura representativa, que era Acã, pecou, então logo Israel estava padecendo dificuldades. Então, o livro de Josué, tratando-se de possessão da terra, conquista, que era de graça, a terra de graça, se observe, não significa que a sua conquista não seja debaixo de suor. O fato de ser de graça não significa que a sua conquista seja debaixo de oba-oba, de aplausos. Não, as conquistas de Israel, a terra era de graça, mas a possessão custou caro, custou sangue, custou suor, custou lágrimas, custou perdas para todas as pessoas. Em alguns aspectos, alguém perdeu alguma coisa. Então, a terra é de graça, mas a conquista é uma perseverança constante. Nós vemos isso nos livros históricos, mais precisamente quando da possessão da terra e conquista da região de Canaã. E por esta razão, então, os israelitas conquistam, as terras são distribuídas entre as tribos. Nós temos aí a figura de Caleb, que opta e pede, reivindica a Josué a parte da terra que lhe cabia por herança, então, porque nós temos aí Josué e Caleb, dois homens exemplares que conquistaram, que possuíram. Então, o legado foi deixado por eles. Então, alguém fala que Josué não deixou sucessores. Josué não deixou sucessores. E dentro dessa palavra de que Josué não deixou sucessores, nós vamos aqui abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Eu gosto muito dessa passagem bíblica porque alguém gosta muito de falar que atribuir fracassos no quesito sucessão e sucessores, mais precisamente essa segunda parte, fracasso no quesito sucessores, que Josué não deixou sucessores. Talvez alguém esperasse que Josué fosse deixar como Moisés assim o deixou. Mas vamos ao texto bíblico, versículo 26 do capítulo 24 do livro de Josué, diz assim: E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou por estatuto e direito, versículo 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, observe, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Versículo 27. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então, despediu Josué o povo, cada um para a sua herdade. Ora, Josué deixa uma pedra como testemunho. Uma pedra transcende o tempo. Uma pedra transcende as eras. Uma pedra é transcendente à linha do tempo dos homens. Por exemplo, uma pedra pode ter
existido desde a fundação do mundo e até hoje essa mesma pedra pode ainda continuar existindo. Essa pedra pode até hoje, desde os tempos de Abraão, de Moisés, ou por que não dizer desde tempos mais remotos, essa pedra pode sim ter estado até hoje intacta, intocável. Uma pedra que será por testemunho, muito mais resistente do que os homens, muito mais resistente do que qualquer ser humano falível, mortal, porque o homem não vive tanto quanto uma pedra existe. Uma pedra permanece. Uma pedra suporta sol e chuva, nada lhe rasga, nada lhe destrói. Ela pode ser fragmentada, mas nunca deixará de ser pedra. Pode ser uma pedra fragmentada. Pode ser uma pedra fragmentada e muitos fragmentos de pedra podem até se tornar areia, mas continua sendo pedra, ainda que fragmentada. Então, Josué deixou a pedra como testemunho. Ele estava deixando a pedra para dizer: vocês sabem o que tem que fazer. Vocês sabem. Fechando, o versículo 31 do capítulo 24 diz assim: e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. A responsabilidade era só de Josué. A responsabilidade recaía exatamente e exclusivamente, estritamente nos ombros do líder, que Josué deixou o legado numa pedra. Deixou o legado, e este legado, a pedra, a grande pedra, era o testemunho. Carregava nela o testemunho de todas as coisas que Deus tinha feito. Os anciãos de Israel, que viveram muito tempo depois de Josué, que também sabiam todas as coisas que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, aos israelitas. Então, não é só Josué. Todos têm responsabilidades. Todos são responsáveis pelos fracassos e pelas derrotas e pelas vitórias que alguém possa receber ou deixar de receber. Todos nós temos nossa parcela de responsabilidade e contribuição para com as coisas que fizemos ou que deixamos de fazer. Depois, passado isso, o povo caiu numa grande anarquia. Josué morreu, os anciãos não fizeram nada para que o que Deus havia feito continuasse a ser feito, e por esta razão, evidentemente, como diz o texto já em Juízes, e naquele tempo não havia rei em Israel. Não havia líder em Israel. Não havia representatividade em Israel. Naqueles dias. E resultado, o povo caiu no fracasso. O povo incorre em uma anarquia religiosa sem precedentes. O povo começa a fazer coisas horríveis, a práticas voltadas contra o Senhor. Claro que Josué já havia alertado sobre isso, capítulo 24. Ele diz: vocês, se quiserem servir aos deuses dos vossos pais, ele estava falando aos deuses do passado. Ou então, se vocês querem servir aos deuses dos cananeus, ele estava falando dos deuses do presente. Mas aí ele conclui dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor que Josué se referia era o Deus da eternidade. Então, deuses do passado, deuses do presente e o Deus da eternidade, que Josué servia, era o Deus da eternidade. Conseguiu ser pastor da sua casa. Conseguiu ser pastor da sua família. Oxalá, se todos nós, e toda a nossa liderança, e
todos nós, enquanto líderes, conseguíssemos exercer o pastoreio com segurança, espiritualidade, devoção, adoração da nossa família junto a Deus. Então, essa parte introdutória do livro de Josué conclui aqui. Livro, Deus abençoe. Voltando nos livros históricos, nós temos aqui, e naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, não havia rei em Israel, então o povo, cada um fazia o que queria. A época dos juízes é basicamente resumida em depravação, punição, libertação, adoração, depravação. Ciclo vicioso. Estavam depravados, Deus permitia-lhes sofrimentos, eram subjugados, eram maltratados, eram desprezados, em certo sentido. De repente, Deus enviava um libertador, levanta juízes. Por esta razão, o livro leva o nome de Juízes, porque relata os atos realizados pelos juízes, que eram, por assim dizer, do período na história onde nós temos Israel agindo como se não tivesse dono, desrespeitando completamente aí as determinações e diretrizes do Senhor. Então, o livro de Juízes tem esse ciclo: depravação, punição, libertação, adoração e, novamente, depravação. Depravação, punição, libertação, adoração, depravação. Livro de Juízes. Seguidamente de Juízes, nós temos na sequência e o próximo, que é o livro de Ruth. O livro de Ruth traz aí a proposta do parente remidor, Ruth e Noemi, e Boaz, parente remidor que surge nessa história, mas que se deixa registrado que se trata no livro de Ruth de uma proposta onde a pessoa do rei Davi surgindo daquela família. E do rei Davi, livro de 1º e 2º Samuel, tratando aí 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós veremos a história dos monarcas. Primeiro monarca, Saul, que foi reivindicado um rei. O povo reivindica um rei a Samuel. Samuel ficou triste, contrariado, mas Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, relaxa, fica tranquilo, porque não rejeitaram, não foi a você, rejeitaram foi a mim, Samuel. Dá ao povo um rei que eles estão pedindo. Então, segundo a vontade de Deus, um rei foi dado ao povo, e esse rei foi Saul. O segundo rei de Israel, Davi, este, sim, segundo a vontade de Deus, e reinou 40 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, e depois de Davi, Salomão reinou 40 anos. Depois de Salomão, estou falando entre o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Agora, Salomão é o terceiro rei na monarquia unificada. O terceiro rei, depois da sua morte, o seu filho Roboão assume. E Roboão, ao assumir, não se preocupou muito em dar ouvidos aos anciãos, às pessoas mais amadurecidas, às pessoas mais gabaritadas no quesito experiência de vida, como muita gente nova que despreza o conselho e o entendimento e as palavras de sabedoria dos anciãos. Via de regra, ao desrespeitar um ancião, vai certamente padecer de algumas dificuldades. E o pai dele havia ferido com açoites. Ele, porém, os feriria com escorpiões. Então, uma pessoa de uma prepotência muito grande. Então,
o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas traz aí a história da monarquia unificada e depois da monarquia dividida. Evidentemente que após a divisão, depois da ascensão de Roboão ao trono, o reino do norte e o reino do sul entraram em colapso, de modo que houve aí uma cisão, onde no reino do sul, com a capital Jerusalém, ficou a tribo de Judá e Benjamim, e no reino do norte, as demais tribos. Então, diante desta realidade, esta história fascinante do povo de Deus, agora com este reino dividido, no ano 722, claro, o reino dividido é reino fracassado. Um reino que se divide não subsistirá. Todos nós já sabemos disso. A Bíblia deixa isso muito claro, que reino dividido não há de modo algum uma possibilidade de subsistência, de permanecer em operações. É impossível. Então, no ano de 722, os assírios destruíram, invadiram e tomaram Israel. No ano de 722 a.C. Mas na frente, o Império Assírio, ele sucumbiu também, claro, não perdurou, não permanece. No ano 586, o Império Babilônico agora já dominava tudo naquela época. O domínio babilônico já era grande. O Império Medo-Persa domina e destrói a Babilônia, e após a destruição da Babilônia, houve a autorização para que o povo judeu voltasse para a sua terra, para reconstruir a cidade, voltar para o seu espaço, voltar para o seu ambiente que outrora habitavam. Dentro dessa proposta do retorno dos exilados agora para a sua terra natal, a sua pátria amada, para a sua capital desejada, para o centro de culto tão almejado pelos israelitas, especificamente pelos judeus, nós temos aí o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esté. São os três últimos que compõem aí a quantidade de livros chamados assim históricos. Esdras, em resumo, Esdras trabalha na restauração do culto, trabalha na releitura das Escrituras, porque ele era escriba e trabalhou fazendo essa releitura para o povo. Esdras trabalhou na restauração do culto, trabalhou na construção do templo de Jerusalém. Tudo que era relacionado ao culto, o escriba Esdras tinha a sua contribuição muito significativa. Daí também depois o livro de Neemias, que na segunda parte nós vamos ver agora os muros sendo construídos. E esses muros, em sua construção, nós temos aí a pessoa de Neemias trabalhando, chorando, se entristecendo por conta da situação deplorável em que se encontrava Jerusalém, mais especificamente os muros. Então, o livro de Esté, nós já temos aí um pouco mais adiante, onde o Império Pérsia está atuando, e dentro do livro de Esté, no livro de Esté, se de todo te calares, socorro de outra parte virá. Mas Mardoqueu estava dizendo assim: não se preocupe não, se você não fizer nada pelo povo judeu, você não vai escapar também dessa. Fica tranquila, Esté. Então Esté ora ao Senhor, jejua, pregou o jejum de 3 dias junto com todas as suas moças do palácio e também todas as 127 províncias que era ali dominada pelo Império Persa, onde havia um judeu, ele estava 3 dias orando e jejuando ao Senhor. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Nós temos aqui 12 livros que trazem aí uma proposta histórica, espiritual, teológica. Então, seminaristas, Deus abençoe, conto com todos, permaneça firme e focado no seu propósito. Deus tem o melhor para você. Nunca pare de estudar, nunca pare de caminhar.
sempre acredite no que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus.